A gente vê cada vez mais recorrentemente pessoas que estão muito desanimadas com a vida, descrentes, desacreditadas, desmotivadas, pessoas que se sentem perdidas, que sentem que existem e vivem a sua vida sem algum tipo de propósito. É cada vez mais notório tanto nas mídias quanto na vida real. Se você se sente assim, já se sentiu assim alguma vez, ou sente isso muito frequentemente, fica aqui comigo que eu vou tentar abordar isso de uma forma mais profunda e tentar passar para vocês uma visão diferente sobre o desânimo com a vida. Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Meu nome é David Freitas, eu sou um entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Então, gente, quem nunca sentiu na vida em algum momento um desânimo, um estado de descrença, de desmotivação, onde você se sente ali meio perdido, meio sem alma, meio sem vida, onde você vive ali meio que em piloto automático, onde você não sente muito bem as coisas, e todo mundo sente um pouco isso ao longo da vida. Só que quando isso é muito recorrente, quando você sente isso por longos períodos, por longos meses, ao longo de uma vida de anos, quando você se sente muito desmotivado, muito desanimado na sua vida durante um período muito grande, muito provavelmente que isso não seja normal. É normal a gente sim ter picos ali onde a gente se sente um pouco mais baixo astral, faz parte aqui de ser humano aqui na Terra. Mas não é normal a gente se habituar a esse sentimento e achar que essa desmotivação ela é normal e que ela deveria ser encarada como algo que todo mundo sente, ser vista de uma forma banalizada a tirar a preocupação que a gente deveria ter em relação a esse assunto. Isso também já chegou a acontecer comigo, um período onde eu estava muito desmotivado, onde eu sentia que praticamente assim, tudo na minha vida não tinha assim um sentido, que eu estava fazendo tudo ali sim certinho, que eu estava até fazendo as coisas, levantando, agitando a vida, como as pessoas falam, mas que eu não estava ali presente, que estava faltando alguma coisa. É uma sensação muito onde a gente se sente deslocado do próprio corpo. É como se a gente estivesse ali fazendo as nossas atividades diárias, mas a gente tivesse deslocado do próprio corpo, desconfortável na própria existência. Então a gente sente que em todo lugar que a gente vai, seja o que a gente for fazer, a gente sente esse deslocamento. E até mesmo em lugares que você gostava de frequentar e até fazendo coisas que você gostava de fazer, você sente essa desanimação e essa é uma coisa que gruda em você e que você não consegue tirar ela. Às vezes, por pequenos períodos, você sente ali aquele alívio, mas logo essa desanimação ela volta a retornar na sua vida. Comigo isso acontecia bastante e é importante a gente sim saber diferenciar quando é simplesmente uma coisa um pouco mais leve, né? Uma desanimação comum. E quando a gente está falando de alguma doença, de uma depressão, por exemplo, onde a gente necessita, assim, ajuda de psicólogos, psiquiatras, onde a gente precisa de uma ajuda profissional nessa área, porque provavelmente só com um tratamento profissional você vai ter assim, um amparo mais específico para você. Mas provavelmente quem está assistindo esse vídeo aqui ou já procurou algum profissional, ou então sabe que tem que procurar um profissional, ou não é uma coisa assim tão grave, tão patológica para ter que procurar um profissional. E muito provavelmente as pessoas que já procuraram algum profissional e estão aqui procurando na internet ou que entraram nesse vídeo procurando a resposta, muito provável que elas já tenham procurado na ciência comum as respostas do que ela está sentindo e que é muito provável que elas já estejam fazendo o tratamento. Por isso que é importante não você substituir o tratamento. Por exemplo, você parar de tomar seus medicamentos ou você parar de ir no psicólogo ou no psiquiatra. Mas é importante talvez você auxiliar esse tratamento que você já está tendo com um tratamento espiritual. Eu sei que muitas pessoas não acreditam, né, na visão espiritual da vida. Mas isso aqui é um canal espiritual. Então não tem como eu negar que, de uma certa forma, para mim, o nosso lado espiritual na nossa vida, ele influencia até mesmo quando a gente está nesses estados.
Então você ali auxiliar o seu tratamento com psicólogo, com psiquiatra, é uma coisa onde vai lidar com o seu lado espiritual também, onde vai lidar com a parte ali do seu dia a dia, vai lidar com a sua energia, com o seu padrão de pensamentos. Às vezes você auxiliar com uma hipnose, com tratamentos onde lidam a gente também de forma mais completa, que lida o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma, tudo num combo, que é as chamadas terapias holísticas. Mas se você já foi para um psicólogo, já foi para um psiquiatra, e você ainda acha que o problema não foi resolvido 100%, provável que tenha sim um lado espiritual ali, um lado que você não esteja olhando e que está influenciando em você sentir nesse estado. Eu lembro que na época em que eu me sentia mais assim, eu era uma pessoa que estava vivendo uma vida meio estranha, meio atípica para mim. E não é uma vida atípica para a sociedade, para as outras pessoas, mas era uma vida atípica para mim. Sabe quando você está vivendo o seu dia a dia, você está vivendo a sua vida, e você sente ali que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa ali que tá estranha, que não tá 100% afinada, né? Como um instrumento musical. Tem alguma coisa ali que tá desafinada na sua vida. As coisas não estão funcionando, sabe? Não estão se encaixando. E tá passando o tempo e você só fica esperando o momento onde aquilo vai acabar, porque você tá completamente perdido. Eu sentia muito isso. E o que eu percebo agora, e que eu não percebia naquela época, era que eu estava muito desconectado da nossa essência. Para quem não sabe o que eu quero dizer quando eu falo da essência, a qual eu estava desconectado, é porque eu estava desconectado com a minha alma, com aquilo que era mais sagrado, mais interior dentro de mim. A nossa essência é aquilo que a gente traz desde o nosso nascimento. É aquilo que é atemporal, que quando a gente nasce e quando a gente for embora aqui desse mundo, ela vai continuar existindo. É a nossa alma. E a gente fica achando que o que a gente realmente é esse indivíduo aqui que a gente criou para viver na sociedade. Só que na realidade o que eu fui percebendo ao longo do tempo é que, assim como muitas outras pessoas que também fazem isso, eu digo praticamente todas as pessoas, a gente criou uma máscara social para a gente conseguir viver aqui em sociedade. Então, à medida que a gente foi crescendo, né, como criancinha, para a gente poder conviver aqui na sociedade de forma harmoniosa ou menos problemática possível, a gente teve que se podar um pouco enquanto a gente crescia. A gente teve que esconder um pouco os nossos gostos, os nossos comportamentos, as nossas falas. E a gente foi fazendo caras e bocas, aprendendo gestos, aprendendo o que a gente poderia falar, de que forma a gente poderia se relacionar, o que a gente poderia gostar, que roupa a gente poderia vestir, que tipo de pessoa, de indivíduo a gente podia ser. E essa máscara que a gente criou, a gente vem tanto tempo criando ela desde a nossa infância, que a gente passou a acreditar que essa máscara que a gente traz desde lá de trás, desde o nosso crescimento, que ela é de fato quem a gente é. Só que, enquanto a gente foi crescendo, para a gente se sentir aceito, respeitado pelos nossos pais, para depois a gente se sentir aceito e respeitado pelos nossos colegas, pelos nossos amigos, pela sociedade, para a gente ser incluído pelo bando, para a gente sentir que a gente está ali incluído, que a gente é um comum naquele grupo, foi necessário que a gente criasse essa máscara e que a gente fosse se adaptando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí, quando a nossa individualidade ela está formada, quando a nossa personalidade ela está formada, a gente começou a se identificar com ela. Então, quando a gente fala de nós mesmos, a gente não fala do que é a nossa essência. A gente fala que a gente é filho de não sei quem, a gente fala que a gente é marido ou esposa de fulano, a gente fala que a gente trabalha em determinada coisa, a gente costuma acoplar na gente adjetivos. Então, quando a gente está falando da gente, a gente sempre pensa que a gente é magro, ou que a gente é gordo, que a gente é baixo, que é alto, que é estranho, que é divertido, que é introvertido. Então, tudo isso que as pessoas foram falando pra gente ser e as coisas que a gente foi vendo que dava pra ser na sociedade sem ser julgado, a gente foi criando como uma identidade. É como se fosse uma casca grossa que a gente criou pra gente não se expressar verdadeiramente com as pessoas. Porque vamos falar uma verdade. Quem que consegue ser você 100% e não é julgado aí pela sociedade?
e não é escrachado, e não é visto mal pela sociedade, e não é visto como imoral, como sem vergonha, como cara de pau. Então, quando alguém se mostra 100%, que se mostra nu e cru ali para a sociedade ela tende a jogar pedras nessa pessoa. A gente vê história de grandes iluminados, grandes avatares que passaram aqui pela Terra e a grande massa de pessoas julgavam essas pessoas. Porque para elas, quando a gente tá numa vida hipócrita e a gente encontra alguém que está vivendo verdadeiramente, que está vivendo conectado com a própria essência, a gente tende a julgar aquela pessoa, a querer que ela também seja hipócrita com a gente. Então, ao longo do tempo, a gente foi vivendo com essa máscara e a gente foi achando que essa máscara era a gente. A gente criou essa máscara para a gente se sentir amado, se sentir aceito pela nossa família, pela sociedade, pelos amigos. A gente parou de falar que gosta de algumas coisas que a gente gostava. A gente parou de ter algumas atitudes, de ter alguns gestos. A gente parou de cultivar certos hábitos na nossa vida. A gente parou de falar de determinada forma. A gente parou de se interessar por assuntos que a gente se interessava. E eu não estou falando aqui de uma mudança que acontece na nossa vida por causa do amadurecimento, por causa também do tempo, porque o tempo ele causa essa mudança na gente, à medida que as experiências vão passando. Mas eu estou falando aqui daquela mudança que a gente faz e que a gente não queria mudar a priori, mas a gente sente que a gente tem que mudar para a gente conseguir ser aceito pelo outro. Só que, gente, se a gente fica sempre sendo essa máscara, entrando sempre nessa personagem, nessa identidade falsa, para a gente ser aceito pelas outras pessoas, o que a gente não sabe é que aquelas pessoas que nos aceitam quando a gente é falso, que nos aceitam quando a gente está identificado com essa máscara social, essas pessoas elas não estão conscientes de si mesmas, e essas pessoas também elas estão usando uma máscara. Então é uma pessoa aqui que está fingindo ser o que não é para ser aceita, e a outra ali que está aceitando ela, porque ela também está fingindo que é uma coisa para também ser aceita. Então a grande massa de pessoas está fingindo ser alguma coisa para poder ter fama, ter status, para ser bem vista na sociedade. E eu não estou falando aqui de você querer ficar arrumando problema, ou querer ficar sendo diferentão aí na sociedade, querer andar pelado, ou sair por aí descabelado na rua. Eu não estou falando sobre essas coisas. O que a gente pode fazer para viver em sociedade, a gente pode sim adaptar. A gente pode adaptar a nossa natureza, mas a gente não pode esmagar a nossa natureza, a nossa essência. Porque a essência, a expressão da nossa essência que a gente vai jogando para debaixo no tapete, numa analogia, a gente vai botando para baixo do buraco, a gente vai escondendo. Uma hora, esse lixo todo que a gente vai acumulando da sociedade, ele transborda. E quando esse lixo transborda e a gente tem que encarar aquele lixo, é o que a gente percebe por aí. Pessoas que quando vão conversar são grosseiras, pessoas que despejam os seus detritos emocionais em outras pessoas, são frustradas com a vida, que estão de mal com a vida. Então, quando a gente vai acumulando essas repressões da nossa essência, a gente começa a ficar um tanto frustrado da nossa vida. E a gente passa a querer que outras pessoas também paguem o pato pela gente. Porque a gente acha que a culpa é das outras pessoas. Só que o fato foi a gente que começou a reprimir a nossa essência. Foi a gente que começou a reprimir aquilo que a gente gosta de fazer, a ser quem a gente quer ser. A gente começou a reprimir. E aí a gente fica com raiva, fica de mal com a vida, fica revoltado. Aí a gente quer xingar todo mundo, quer dar dedo feio pra todo mundo, quer amaldiçoar a 10ª geração de todo mundo. Só que a questão é que, embora você ou você se reprima e seja uma marionete do sistema, ou tanto você começar a xingar todo mundo, a ser muito diferente, com raiva, você está sendo inconsciente. Você não está expressando sua essência nesses dois polos, porque eles são a mesma coisa. Então a questão não é você ficar querendo ser contra a sociedade para você ser diferentão. Não estou falando do civilismo, de querer ter uma relação saudável com a sociedade. Mas eu estou falando naquele momento onde você tem que escolher uma carreira para você, onde você tem que escolher ir a um evento, onde você tem que escolher conversar ou não com uma pessoa, assim, se socializar com alguém. Ou quando você quer fazer um hobby seu, você quer seguir um caminho na sua vida e você se impede. Porque você tem vergonha do que os outros vão falar. Porque você tem medo dos outros. Você tem medo que você se sinta com vergonha, que as pessoas te humilhem publicamente, que você seja um bobo, que você esteja errado. A gente tem muito esse medo.
Todo momento que a nossa essência ela quer se expressar, a gente trava ela. Porque a gente começa a vir aqueles pensamentos: o que minha mãe vai falar? O que meu pai vai falar? O que a sociedade vai falar? E se eu estiver sendo um bobo? E se eu estiver errado? Só que cada vez que a gente para a nossa essência, que a gente não expressa a nossa essência, a gente paga o pato depois. E o resultado é uma vida sem alma, uma vida sem animação, sem propósito. A gente se sente desanimado. Na minha vida isso se fez presente. Quando eu comecei a fazer tudo que os outros queriam que eu fizesse, quando eu comecei a seguir o caminho que as pessoas falavam que eu tinha que seguir, porque na minha opinião eu achava que as pessoas tinham sabedoria. Só que a maior sabedoria das pessoas é sobre a própria vida. A gente não tem sabedoria sobre a vida da outra pessoa. Porque cada vida depende da bagagem que aquele ser, que aquela alma carrega. Então cada pessoa ela tem a responsabilidade de seguir o caminho que toca o coração dela. Quando eu reparei que tudo aquilo que eu estava seguindo não tinha sentido, que o que eu estava fazendo também não tinha sentido, quando eu parei para me perguntar se aquilo que eu fosse fazer, de tudo mesmo, tudo que eu fosse fazer, se fazia sentido para mim, se eu me sentia feliz fazendo aquilo, quando eu comecei a me perguntar se as relações que eu tinha eu me sentia feliz com elas, se as carreiras que eu queria seguir eu me sentia bem com elas, se aquilo fazia sentido para mim, quando eu comecei a ter reflexão, quando eu comecei a ser crítico sobre as coisas que eu absorvia que existiam em volta de mim. Foi aí que eu parei para perceber que sempre quando eu tinha que tomar uma decisão, quando eu tinha que escolher uma coisa, a minha essência ela falava comigo. O meu coração se enchia de alegria, eu ficava com o peito quentinho, eu me sentia entusiasmado em fazer aquilo. E que mesmo que aparentemente aquilo parecesse errado naquele momento, sempre que eu seguia o meu coração, sempre que eu seguia a minha essência, que eu seguia aquela voz interior, que eu não deixava os meus conceitos travarem a expressão da minha essência, quando eu percebia, aquilo tinha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. E que se eu tivesse reprimido a minha essência naquele momento, eu não teria colhido os frutos de uma vida que é regada por seguir o próprio coração, por seguir o próprio centro. É importante que a gente comece a parar de ficar travando, reprimindo essa voz que existe dentro da gente. Porque senão a gente está vivendo uma vida que não é nossa. A gente está vivendo valores que não são nossos. A gente está vivendo a vida de outras pessoas na nossa vida. E quando a gente for pagar o pato, a gente vai pagar assim com tristeza, com desânimo. Porque o que é o desânimo, gente? Se sentir desanimado é se sentir sem ânima, é se sentir sem alma. Então, quando você está desanimado, é porque você não está pondo a sua alma nas coisas. É quando você não está pondo a sua alma na sua vida. Quando você não está expondo a sua criatividade, quando você não está fazendo bem para o próximo, quando você não está presente. E como que você vai estar presente? Sua alma nem está ali, você nem está gostando das coisas que você está fazendo. Você nem está percebendo um propósito nas coisas que estão acontecendo na sua vida. Porque você não tem alma, para que você vai ficar presente? É melhor você ligar mesmo o piloto automático e viver sua vida assim até que ela termine. É importante que a gente ponha a nossa alma na nossa vida, comece a viver a nossa própria vida, ter a maturidade e a responsabilidade de viver a nossa vida, mesmo sabendo que possa frustrar outras pessoas. Porque aquele que aceita a gente de verdade, aquela pessoa, ela não vai. Ela pode até achar que o nosso caminho não é o certo. Ela pode até achar que a gente vai ter um problema nesse caminho, que esse caminho não vai ser o ideal pra gente. Mas mesmo que a gente siga um caminho diferente, uma pessoa que nos apoia, que nos ama, ela vai estar ali do lado. E quando a gente cair, quando a gente se vir no aparente problema, essa pessoa não vai julgar a gente. Ela não vai falar, olha, eu te avisei. Não, ela vai acolher a gente com muito respeito. E se a gente quiser seguir o mesmo caminho outra vez, essa pessoa vai estar ali do lado com a gente. Quando eu comecei a seguir minha essência, que eu comecei a seguir o que o meu coração falava, que eu comecei a seguir esse quentinho que existe aqui dentro de mim, que eu comecei a seguir a voz que falava aqui no meu pé do ouvido, foi quando a minha vida começou a ter um frescor diferente. Como as coisas que eu fazia normalmente começaram a ter um sentido. Como as coisas que eu ficava desanimado, com as coisas que eu me entediava, agora eu tinha um propósito, eu tinha uma vontade de fazer essas coisas. Porque eu não estava fazendo essas coisas mecanicamente para agradar as outras pessoas, para ser bem aceito, bem recebido pela sociedade. Eu estava fazendo aquilo porque eu amava fazer aquilo. E quando a gente se enche de coisas que a gente ama fazer e ama ser, a gente tende a se sentir amado. A gente tende a se sentir amado
tanto pela gente quanto pelas outras pessoas. Só que é importante que a gente escute o nosso coração e queira seguir ele. E muitas pessoas podem chegar a falar que eu estou induzindo aqui as pessoas a fazer coisas maldosas, a fazer maldades com o outro, com o pretexto de que estão seguindo o coração. Só que eu tenho certeza que quando você segue o coração, você não quer fazer mal para o próximo. E quando você segue a sua essência, o seu centro, você não pensa em fazer mal para o próximo. Você não liga se o próximo é chato, se ele é invasivo. Você não liga para tentar atacar o próximo, porque você está feliz com você. Só aquela pessoa que está infeliz consigo mesmo é que ela vai querer fazer uma coisa dessas com o próximo. Então você vai falar, se eu empurrar uma pessoa da ponte aqui, seguindo o meu coração não tem problema? Se você estiver seguindo o seu coração, para que você vai empurrar alguém da ponte? Essa é a questão. Então não tem como induzir isso errado, entender isso errado. Quando a gente segue o nosso coração, a gente faz bem pra gente e pro outro. Se as pessoas começassem a seguir mais o coração, o mundo não ia ter tantas guerras como a gente tem. Porque as pessoas não iam se sentir frustradas, obrigadas a viver aqui numa máscara, numa formazinha. As pessoas iam conseguir se expressar. E quando as pessoas conseguem se expressar, quando elas conseguem expressar o amor que existe dentro delas, a essência que existe dentro delas, não existe um motivo para briga. Porque só quem briga, só quem guerreia, são pessoas que não entendem de si mesmas. E são pessoas que não seguem a sua essência, não seguem a sua alma. São pessoas desanimadas, são pessoas sem ânima, sem alma. E quando eu falo aqui que meu lema é seguir o meu coração, é disso que eu estou falando. É sobre esse assunto que eu estou falando. Porque pode parecer muito infantil, pode parecer uma coisa assim muito criancinha. Mas o fato é que quando você começa a seguir o seu coração, não existe coisa mais madura que isso. E para terminar esse vídeo aqui com chave de ouro, eu vou ler aqui um texto do Osho falando sobre seguir o coração. Sempre que houver alternativas, tenha cuidado. Não opte pelo conveniente, pelo confortável, pelo respeitável, pelo socialmente aceito, pelo honroso. Opte pelo que faz seu coração vibrar. Opte pelo que gostaria de fazer, apesar de todas as consequências. Então, o Osho explica e resume muita coisa do que eu quis dizer aqui nesse vídeo. Então, se você se sente muito desanimado na sua vida, que você provavelmente esteja vivendo uma vida que não é sua, vivendo valores que não são seus, vivendo uma identidade que não é você. Então é esse o vídeo, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui para me ajudar ao canal crescer, a fazer com que mais pessoas recebam esse tipo de conteúdo. Comente aqui o que você achou sobre esse assunto, se você já sentiu essa desanimação alguma vez na sua vida. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.